Prefeito e 5 vereadores estão na lista suja do trabalho escravo. E você vai ver também. A confiança do consumidor recua com a pressão sobre alta dos alimentos. Governo pretende leiloar 15 rodovias para o setor privado ainda esse ano. Presidente Vladimir Putin disse estar pronto para negociar a paz com a Ucrânia, mas apenas com uma condição. E ainda, presidente do Santos anuncia a volta de Neymar. Chegou o momento, Neymar. Chegou a hora de você voltar para o seu povo, para a sua casa, para o nosso clube do coração. Seja bem-vindo, menino Ney, menino da Vila. Vem ser feliz de novo com o manto sagrado. A nação santista te espera de braços abertos. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Nós estamos ao vivo agora, são 18h37 pelo horário de Brasília. Eu sou Ismael Nascimento e a partir de agora você confere comigo as principais notícias dessa terça-feira. No Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, celebrado hoje, não há muito a comemorar. Nos últimos 30 anos, o Brasil resgatou 65 mil trabalhadores em condições análogas à escravidão. E entre os que praticam o trabalho sujo estão um prefeito e 5 vereadores. O trabalho escravo foi abolido do país oficialmente em maio de 1888. E o Brasil foi o último país das Américas a abolir a prática. Apesar da lei, 136 anos depois, o combate ao trabalho degradante, jornadas exaustivas e restrição da liberdade continua a apresentar novos desafios. Neste Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, o Ministério do Trabalho e Emprego divulgou dados que mostram que desde 1995, o país já resgatou 65 mil trabalhadores em condições análogas à escravidão. Para tentar reverter a situação, foi criada em 2003 pelo Ministério do Trabalho a Lista Suja do Trabalho Escravo, uma ferramenta de transparência e prevenção. Empresas e indivíduos flagrados submetendo trabalhadores a condições análogas à escravidão estão nesta lista. Apesar desse esforço, no último ano o país teve o maior número de denúncias de trabalhadores em condições análogas à escravidão. O mais absurdo é que o próprio serviço público também colabora com esse mal. Na lista suja estão nomes de um prefeito do estado de Goiás e 5 vereadores, eleitos no ano passado. Apesar da denúncia, eles só podem ser impedidos de exercerem seus cargos se forem condenados. Entre as irregularidades identificadas em operações contra o trabalho escravo, realizadas por Ministério do Trabalho, Polícia Federal e Ministério Público Federal, estão a coação, falta de acesso à água potável, condições insalubres, jornadas exaustivas, exposição a substâncias tóxicas e outras situações que são submetidos, que violam sua liberdade e a dignidade humana. De acordo com a Secretaria da Receita Federal, a arrecadação de impostos e contribuições bateu um recorde em 2024. A soma deu 2 trilhões e 700 bilhões de reais. O resultado é o maior da série histórica que começou em 1995. A alta se dá pelo crescimento da economia brasileira, que está estimada em 3,5% esse ano, e principalmente pelos aumentos de impostos que foram propostos pelo governo e aprovados no Congresso. O aumento correspondeu 9,6% acima da inflação em relação a 2023, e no mesmo ano foram 2 trilhões e 400 bilhões de reais arrecadados. Em 2024, foram 2 trilhões e 700 bilhões os valores corrigidos pela inflação. A alta da arrecadação é um dos pontos que o governo está de olho para tentar zerar o rombo das contas públicas do ano passado. O recorde da arrecadação foi no mês de dezembro, que somou 261 bilhões de reais. Esse foi o mês que mais arrecadou na história do Brasil. Com a pressão sobre alta dos alimentos, a confiança do consumidor recua em janeiro. Mas, segundo a Associação Comercial de São Paulo, ainda indica sentimento positivo.
Apesar da confiança do consumidor brasileiro ter diminuído em janeiro, ainda está em níveis que apontam otimismo por parte dos compradores. Segundo o índice elaborado pela Associação Comercial de São Paulo, o indicador alcançou 102% neste mês de janeiro, uma retração de 1% em relação a dezembro e de 2,8% em comparação a janeiro do ano passado. A pontuação superior a 100 pontos sugere que os consumidores continuam otimistas. A pesquisa ouviu quase 1.700 famílias de capitais e cidades do interior. Os dados mostraram também que a confiança segue trajetórias distintas, a depender da região e da classe social dos pesquisados. Enquanto a confiança nas regiões Centro-Oeste e Nordeste se manteve estável, houve queda no Norte e no Sudeste, e aumento na região Sul em relação às classes socioeconômicas. Houve retração da confiança entre classes A, B e C, enquanto nas classes D e E houve crescimento. O relatório apontou piora na percepção das famílias sobre a situação financeira atual e a expectativa futura de renda e trabalho. Além disso, houve uma leve redução na segurança no emprego, o que resultou na diminuição da disposição para adquirir itens de maior valor, como carros e imóveis, bens duráveis como eletrodomésticos, e uma menor propensão ao investimento. O governo pretende leiloar 15 rodovias para o setor privado ainda esse ano. Segundo o ministro do Transportes, Renan Filho, a concessão das rodovias não vai aumentar o valor do pedágio. O governo está planejando realizar 15 leilões de rodovias em 2025 para a concessão do setor privado. O plano também inclui um trecho da BR-040 que liga o Juiz de Fora ao Rio de Janeiro e que devem ser leiloadas ainda esse ano. Outras que também estão na lista é a BR-116 e a BR-324 na Bahia. O Ministério do Transporte apresentou um cronograma que apresenta os leilões e que devem movimentar 161 bilhões de reais em investimentos ao longo dos contratos. Serão concedidos mais de 7 mil quilômetros de rodovias federais e estaduais ao setor privado. No ano passado, o governo queria leiloar 13 rodovias, mas apenas 7 foram concedidas. Em nota, o ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que a meta para esse ano é 15 leilões e anunciou que está estruturando uma meta de realizar 20 leilões no ano de 2026. Quando questionado sobre se o valor do pedágio aumentaria, ele respondeu dizendo que vai ficar bem mais barato do que cobra o Estado de São Paulo. Mas para a realização dos leilões, é necessária a análise do Tribunal de Contas da União e da Agência Nacional de Transportes Terrestres. De acordo com o ministro Renan Filho, se a pasta conseguir fazer 12 dos leilões previstos, já estará batendo o recorde histórico de concessões no ano. Ataques de piranhas no interior de São Paulo deixaram ao menos 6 pessoas feridas neste fim de semana. Os banhistas, entre eles e uma criança, precisaram de atendimento médico. Os ataques de piranha aconteceram no sábado e no domingo, na represa do Broa, em Itirapina, cidade a 35 quilômetros de São Carlos. Segundo a Defesa Civil, 5 adultos e uma criança ficaram feridas após um banho na represa. Uma das vítimas relatou uma dor muito forte e sangramento após a mordida. De acordo com a administração municipal, todos os envolvidos eram turistas de fora e apenas um caso foi considerado mais grave, com uma mordida no dedão do pé. As piranhas que estão na represa são da espécie pirambebas, ou piranhas brancas, diferentes das vermelhas que habitam o Pantanal no estado do Mato Grosso. As piranhas costumam atacar nas águas-pés, ao longo das margens do rio, onde se reproduzem. Os machos defendem seus ninhos contra as possíveis ameaças, o que pode resultar em incidentes com banhistas. A prefeitura informou que, para garantir a segurança dos banhistas, as autoridades locais estão mapeando as áreas de desova de piranhas e implementando sinalizações para evitar que os banhistas ingressem nessas regiões. E veja a seguir. Presidente Vladimir Putin disse estar pronto para negociar a paz com a Ucrânia, mas apenas com uma condição. E ainda, presidente do Santos anuncia volta de Neymar. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo e nós estamos de volta e ao vivo. O presidente russo Vladimir Putin disse estar pronto para negociar com a Ucrânia um tratado de paz, mas com uma condição, sem a presença de Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin deu uma entrevista à TV local e disse estar pronto para uma negociação com a Ucrânia, mas sem a participação do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a quem considerou ilegítimo. De acordo com Putin, Zelensky não teria autoridade para assinar o possível tratado de paz, porque o seu mandato presidencial expirou em meio ao período de guerra.
Caso o líder ucraniano faça questão de estar presente, Putin disse que a Rússia enviará outro representante em seu lugar. O russo deu até a sugestão de que a Ucrânia envie para essa reunião o presidente do parlamento ucraniano, a quem, segundo Putin, realmente teria a autoridade para assinar os papéis. Apesar da movimentação pelo acordo entre os países ter ganhado novos rumos logo após Donald Trump assumir o poder dos Estados Unidos, as autoridades russas disseram que ninguém da equipe de Trump entrou em contato para marcar uma reunião com Putin, mas o presidente russo segue muito flexível para ouvir ambas as partes. 3 mortes foram registradas pela febre amarela no estado de São Paulo este ano. A Secretaria da Saúde do Estado reforça a orientação e a importância da vacinação. O estado de São Paulo registrou 7 casos e 3 mortes por febre amarela em 2025, segundo os dados da Secretaria de Estado da Saúde, reunidos até a última sexta-feira. Número que é maior que o acumulado do ano passado, que foi de 1 caso e 2 mortes. Os locais prováveis de infecção são os municípios de Socorro, com 4 casos, Tuiuti e Joanópolis, com 1 caso cada. O outro local provável está sob investigação. Após o registro do primeiro caso de febre amarela do ano do estado, no dia 13, o governo de São Paulo reforçou as orientações para todos aqueles que ainda não se imunizaram se vacinem contra a doença. A vacina é a principal ferramenta de prevenção e controle da febre amarela. A vacina está disponível em todas as UBSs de São Paulo e é aplicada em 2 doses para crianças menores de 5 anos e em 1 dose única para os demais idades. Os principais sintomas da febre amarela são febre súbita, calafrios, dor de cabeça, dores no corpo e nas costas, náusea e vômito, fadiga e fraqueza. Se em algum momento sentir algum desses sintomas, procure um médico. Agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é a Maíra Anjos. Boa noite, Maíra. E depois de 15 anos, o Neymar finalmente está de volta ao Santos, não é? Isso mesmo, Ismael. Boa noite a você e a todos que nos assistem. O Neymar rescindiu com o clube saudita e voltou para sua casa. E quem anunciou o retorno foi o presidente do Santos em sua rede social. Vamos ver. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, publicou em suas redes sociais anunciando a volta do menino da Vila para o Santos. O vídeo tem a narração do diretor contando a história do Neymar com o Santos. Lembro como se fosse hoje, quando o nosso eterno capitão Zito, juntamente com o alemão, veio me contar sobre mais um craque descoberto pelo querido e saudoso Betinho. Neymar era o seu nome. Um nome tão diferente quanto o seu talento. E que talento! Que prazer foi ver esse menino crescendo e se tornando o gênio que conquistou a nação santista, o Brasil e o mundo. Você, Neymar, se despediu da Vila para realizar seus sonhos, mas deixou uma promessa que nós nunca esquecemos. Eu vou, mas eu volto. Lembra? Tenho certeza que essa frase também te acompanhou durante todo esse tempo. Depois de semanas de negociação, Neymar se acertou com o alvinegro praiano. Ontem ele rescindiu com o Al Hilal da Arábia Saudita. Sendo assim, ele está livre para assinar com qualquer clube. E de acordo com o presidente do Santos, foi com o alvinegro. Provavelmente o contrato terá duração de 5 meses, para que no meio do ano ele decida seu futuro para a próxima Copa. E tudo indica que o craque chega no Brasil nesta quarta-feira para finalizar o contrato. Chegou o momento, Neymar. Chegou a hora de você voltar para o seu povo, para a sua casa, para o nosso clube do coração. Seja bem-vindo, menino Ney, menino da Vila. Vem ser feliz de novo com o manto sagrado. A nação santista te espera de braços abertos. E se no Santos é só alegria, no lado do Corinthians tem muita preocupação. Isso porque o time tem 4 jogos em 9 dias, não é? Conta pra gente. Ismael, o calendário tá complicado pro Corinthians. Com viagens entre a capital e o interior de São Paulo, essa maratona de 9 dias e 4 jogos termina justamente com um clássico no Allianz Parque contra o Palmeiras. Na temporada deste ano, o futebol brasileiro está com um calendário ainda mais apertado que de costume. Por conta do Super Mundial em junho, os estaduais possuem previsão para terminar ainda em março, fazendo com que os times joguem em intervalos menores de tempo. O Corinthians já vai sentir essa maratona nesta semana, pois terá que jogar 4 vezes em 9 dias.
O Alvinegro estreia na pré-Libertadores no dia 19 de fevereiro, contra a Universidade Central da Venezuela. E nesta data, a Federação Paulista havia marcado um duelo entre Corinthians e Novo Horizontino, mas por conta do torneio continental, adiantou o confronto entre eles para o próximo dia 3, segunda-feira. Desta forma, começa a maratona de jogos do Timão. Na quarta-feira, dia 29, irão enfrentar a Ponte Preta em Campinas. Na sequência, recebe o Noroeste neste sábado, dia 1, em Itaquera. Por fim, a partida adiantada contra o Novo Horizontino fora de casa no dia 3. E encerrando a sequência de jogos, o derby contra o Palmeiras no Allianz Parque, dia 6 de fevereiro, quinta-feira. A diferença entre os jogos contra Noroeste e Novo Horizontino é de apenas um dia. Então, Ramon Dias deve escalar uma equipe reserva em Novo Horizonte, priorizando o clássico. O Corinthians é o segundo colocado do Grupo A do Paulistão, empatado com o líder Mirassol, na frente pelo maior saldo de gols. E falando em jogos do Paulistão, teremos uma presença ilustre em um dos duelos dessa noite do Paulista. Não é mesmo, Maíra? É isso mesmo, Lael. Nessa terça, daqui a pouquinho, às 19h30, Palmeiras e Red Bull Bragantino se enfrentam no Allianz Parque pela 5ª rodada do Campeonato Paulista, com um convidado especial. Jürgen Klopp, treinador mundial, treinador multicampeão por clubes como Liverpool e Borussia Dortmund, estará acompanhando este clássico. Após deixar o comando dos Reds, Klopp foi anunciado em outubro do ano passado como novo diretor global de futebol do grupo austríaco Red Bull. Em suas funções está auxiliar os diretores esportivos, dar suporte à operação global de olheiros e auxiliar no treinamento e desenvolvimento de treinadores. O RB Bragantino pertence ao grupo e vai se beneficiar da visita dessa grande estrela. Ele também estará presente no próximo compromisso do RB Bragantino na sexta-feira, desta vez no estádio Nabi Abichedi contra o Novo Horizontino. Bom, Ismael, eu fico por aqui. Uma boa noite para você e para todos que estão nos assistindo e até amanhã. Maíra, uma boa noite e muito obrigado pelas informações. O Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha na sequência o SOS da Fé ao vivo com o pastor Jaime Amorim Campos. Eu retorno às 20 horas com o Jornal Toda Hora. Uma boa noite e tchau.